Esse é o Cardiopata e aí, um podcast onde uma mãe e uma médica se juntam para falar de coração, no sentido literal e também no mais humano possível. Eu sou a doutora Carol, uma cardiopediatra apaixonada pelos pequenos corações. E eu sou a Ju, a mãe da Laís e do Pedroca, um pequeno guerreiro cardiopata. Já aproveita então para se inscrever e ativar as notificações. Tem episódio novo todas quarta-feiras, às 18 horas, nas principais plataformas de streaming e no YouTube, Spotify, Deezer, Amazon e Apple Music. Então sejam muito bem-vindos ao 11º episódio do Cardiopata e aí. Hoje nós vamos falar sobre acidentes na infância, como prevenir e tratar quando a criança é cardiopata. E se tem uma coisa que toda mãe teme, é um acidente. E agora, quando a criança é cardiopata, esse medo é maior ainda e às vezes pode até paralisar a gente. Mas não precisa ser assim. Aqui no podcast, a ideia é a gente descomplicar o complexo. E para esse episódio tão importante, a gente convidou uma pessoa que, além de médica, é mãe. Então, ela entende ali os dois lados, tanto o emocional quanto o técnico, e vai passar para a gente os dois lados dessa história sobre acidentes. Seja muito bem-vinda, doutora Juliana Pinho. A doutora Juliana é médica cardiologista pediátrica pelo INCOR, ela é diarista da Unidade de Terapia Intensiva do INCOR e coordena um curso de primeiros socorros e prevenção de acidente na infância, além de ser mãe do Antônio, de 2 anos. Bem-vinda, Ju! Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui com essas duas maravilhosas. Estou muito animada. Muito obrigada pelo convite. A gente também. Então, a gente vai falar hoje sobre aquilo que toda mãe precisa saber. Como agir em casa com calma diante de um acidente. Quais são os cuidados especiais que a gente precisa ter para os nossos filhos e como orientar as pessoas que vão cuidar dele também, seja na escola ou qualquer um da rede de apoio. Sim, e nesse primeiro bloco, então, a gente vai começar a falar dos acidentes mais comuns na infância, né? Mas antes de entrar nos acidentes, doutora Ju, eu queria saber se a criança cardiopata, ela pode brincar normalmente, ela pode ir no parquinho, pode fazer brincadeiras que toda criança faz, ou a mãe tem que sempre estar de olho em alguma coisinha? Não, a criança cardiopata pode brincar livremente, né? Tem que tomar todos os cuidados em relação a acidentes, como todas as outras crianças, né? É lógico que a gente tem algumas particularidades em crianças que tomam anticoagulantes, né? Que elas têm são mais vulneráveis a sangramentos. Então, tomar cuidado com quedas em parquinho, em escorregador, né? E na vida cotidiana, em casa, a gente sempre tem que tomar cuidado com isso. Lógico, depende da cardiopatia, também precisa ter um acompanhamento em relação a esporte, corrida, se a criança está compensada, se não está compensada, mas isso o cardiologista vai orientar melhor. E falando um pouquinho dos acidentes, então, quais são os acidentes mais comuns da infância que, quando a gente fala de uma criança cardiopata, merecem uma atenção especial? Acho que o principal é queda, né? Principalmente em crianças que tomam anticoagulantes, como eu falei, né? Engasgos é uma coisa também que a gente tem que tomar cuidado, principalmente em criança que já toma comprimido. E intoxicações também, que a gente pode falar um pouquinho mais a respeito disso. E quando a criança cai e bate a cabeça, o que a gente tem que ficar de olho, assim? Precisa correr e ir pro pronto-socorro porque toma anticoagulante, tem que ir, tem que avisar o médico que é cardiopata e aquele desespero total? Ou dá para observar e ter calma em casa? Olha, TCE, né, que é o traumatismo crânioencefálico, a gente sempre tem que tomar alguns cuidados em relação aos sintomas, né? Então, se a criança bateu a cabeça, apresenta alguns sintomas, como vômitos frequentes, convulsão, sonolência, tá? Irritabilidade, algum sangramento visível, tudo isso é sinal de alarme, tanto para a criança cardiopata como uma criança não cardiopata. E aí deve ser imediatamente levado ao pronto atendimento. Ou se não apresenta nenhum desses sintomas, mas caiu acima de 1 metro, bebês, ou acima de 1,5 metro, crianças um pouco maiores, ou com um impacto de alta velocidade, por exemplo, está descendo a ladeira numa bicicleta ou algum acidente de carro, obviamente. Isso também é importante levar para o pronto atendimento. Tá? 1 metro é já o trocador, né? Se caiu ali do trocador, exatamente. ou uma cama mais alta, né? Exatamente.
Então, algumas mães têm o costume de deixar na cama, né? Até bebezinho que você acha que não tá rolando ainda, mas eles são muito espertos, em um segundo eles rolam e podem cair da cama. Eu costumo falar que, às vezes fala assim, mas não rola ainda. Eu falo, tudo que a gente não quer é descobrir que rola com o bebê caindo. Com o bebê caindo da cama, exatamente. Ou do trocador. Um segundinho, eu vou pegar um negócio aqui para trocar. Sempre falo para deixar tudo à mão no trocador, porque acontece, tá? Já aconteceu com meu filho e acho que com bastante gente aí já teve esse probleminha. Mas crianças que tomam anticoagulação, mesmo que não tenha nenhum desses sintomas que eu falei, ou não foi de uma altura significativa, é importante levar para o pronto atendimento. Porque, como eu falei, eles são mais suscetíveis a sangramentos, às vezes não visíveis, né? Não vai causar alguns sintomas desses que eu falei anteriormente. Então, é importante avisar o médico e levar ao pronto atendimento. E a criança que é cardiopata, ela tem mais risco de evoluir para uma convulsão após uma queda e bater a cabeça? Falando em convulsão, né, as crianças cardiopatas têm um pouco mais de vulnerabilidade para convulsão, né? Lógico, depende da cardiopatia. Tem as cardiopatias que são cianóticas, né, cianogênicas, então a criança já tem uma hipóxia, né? Então pode ser mais suscetível à convulsão. Ou crianças também que podem ter baixo débito, então menos fluxo cerebral, pode ter mais chances de convulsionar também. O caso de crianças que usam algumas medicações que também podem favorecer, né, abaixar o limiar para convulsão também, e algum distúrbio metabólico, hidroeletrolítico, por uso de medicação, por exemplo, diurético, pode alterar aí os eletrólitos e ficar mais suscetível à convulsão, né? E, obviamente, durante uma queda, isso, igual todas as crianças, pode causar uma convulsão, tanto que é sinal de alarme, tá? Então, não só na queda, como a criança cardiopata tem alguns pontos aí que são um pouco mais delicados em relação à predisposição para convulsão. E esse momento da queda deve ser um momento muito assustador, assim, né, para quem está vivendo em casa. Vamos ouvir agora no nosso quadro Voz de Mãe o depoimento da Ana Nery, que é mãe da Maitê, sobre um acidente em casa numa criança que usa anticoagulante. Olá, eu sou a Ana Nery, sou mãe da Maitê. A Maitê ela tem 5 anos. Ela nasceu com uma cardiopatia congênita chamada SHCE, que é a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. Uma vivência que a gente teve ali com a Maitê, quando ela era bebê, ela não andava ainda, ela engatinhava. E foi um acidente doméstico, parece uma coisa boba, mas foi um copo que eu deixei cair no chão. E esse copo quebrou, voou caquinho de vidro ali pela casa toda. E mesmo limpando, a Maitê achou um pedacinho de vidro e cortou o dedinho dela. E foi um corte pequeno, né? Parecia uma coisa simples, mas começou a sangrar, e a gente apertava e colocava, amarrava pano e nada adiantava. Colocava gelo e não parava. E foi ficando ali meio preocupante, né? Até porque eu nunca tinha passado por aquilo, né? E eu acho que por conta do meu nervoso, sem saber agir diante dessa situação, eu acabei deixando ela nervosa também. Então ela chorou bastante, acabou que ela dormiu e eu continuei segurando o dedinho dela ali para parar aquele sangramento. Então a mensagem que eu quero dizer é assim: nós que somos pais, mães de cardiopatas, a gente tem que entender que acidentes, né, acontece, né, é normal. Então, a gente tem que estar preparado, né, saber agir diante dessas situações, né, manter a calma ali e não deixar que esses medos, né, esses traumas que a gente fica, que é natural, impeça dessa criança ter uma vida normal, né, que ela frequente uma escola, que ela frequente festas, que ela vá a parques, né, que elas andem de bicicleta, que elas caiam, é normal. Então, assim, eu procuro deixar a Maitê ter uma vida próxima aí do normal e tento apoiar. Na maioria das vezes, eu tento incentivar que ela consegue, que ela pode, né? Dentro das limitações dela ali, eu passo essa segurança para ela. Mas, assim, a gente tem que ter essa segurança com a gente também, né? Pra gente passar para eles também. Acho que uma mãe segura, né, é fundamental para passar segurança. E você viu que ela falou, foi um cortezinho besta, mas por causa do anticoagulante sangra tanto assim, né? Por isso que eu falei, assim, às vezes um cortezinho já sangra bastante, imagina uma queda que bate a cabeça. Por isso que anticoagulação é pronto-socorro imediato para ver se não tem algum sangramento no sistema nervoso central, né? E importante falar também, se está próximo ao horário de tomar anticoagulante, segura, não toma até
fazer o diagnóstico, se teve, se não teve algum sangramento, né? E é bastante importante ficar ligado, mas como ela disse, né? A gente não pode privar a criança de brincar. Não dá para pôr na de bolha, ser criança, Não. de colocar na bolha. Toma alguns cuidados, né? Leva ao pronto-socorro, sempre ter o telefone do pediatra, do cardiopediatra, para avisar caso tenha acontecido alguma coisa, né? Então, mas não deixar a criança numa bolha, com certeza. E acho que isso é um papel nosso como profissional de saúde, antecipar as principais coisas que podem acontecer e montar um plano de ação. Porque ali na hora, né, com o sangue, ou com a criança desmaiada, ou com um galo gigante na cabeça, pensar exatamente o que é o sinal de alarme, o que não é, o que eu vou fazer, eu preciso ir para o hospital. Se eu for para o hospital, qual hospital eu vou? Então, acho que isso é nosso papel como ter profissional todo de esse saúde. plano de ação ter um traçado, plano, né? isso. Eu lembro que o Pedro, uma vez, ele caiu na escola, bateu o nariz. E nariz, a gente sabe que já sangra, né, por si só. Sim. Uma criança que toma anticoagulante, a escola ficou assustada nesse dia, porque não parava de sangrar nunca mais. E aí eles me ligaram, e eu que acalmei a escola por telefone, porque eu falei, não, ele é assim mesmo, ele toma anticoagulante, né? Mesmo assim, a gente levou no pronto-socorro para ver se não tinha tido nenhuma fratura de nariz, né? Mas deu tudo certo. Mas realmente, assim, é assustador. Ele caiu uma vez na natação também, bateu a boquinha no banco do vestiário. E eu só fui ver aonde que tinha sangrado depois que ele dormiu. Porque, assim, saía tanto sangue, choro e tudo, né? E o que ela falou da mãe manter a calma é muito importante. Porque se a gente se desespera, a criança acabou, perdeu o porto seguro dela, né? Então, a gente precisa transmitir essa calma também. E aí entra o papel do médico, de orientar a mãe para a mãe conseguir ter calma na hora de agir. Para a mãe né? se sentir segura. Eu costumo falar, e eu falo isso para os residentes também, quando a gente ensina. Na hora do caos, a gente não pensa direito. Então, a gente tem que ter um plano, um fluxograma que a gente vai seguir na hora da intercorrência, na hora da emergência, seja cuidando da criança na UTI, seja a hora que o sangue está no dedinho e não para de sangrar e a poça de sangue está ali na nossa frente. Acho que é muito importante a gente traçar isso junto, numa parceria, né? Família, equipe de saúde. Sim, eu falo para as mães que fazem o curso, mães não cardiopatas também, que eu começo o curso, o primeiro módulo é parada cardiorrespiratória, isso assusta, né? E eu falo, não é que isso vai acontecer com o seu filho, mas você saber o que fazer na hora que acontece é muito importante, porque te traz uma segurança. Lógico que eu não vou falar você vai ficar muito calma na hora, não vai, né? Todos os cuidadores, os pais, as mães, a gente vai ficar muito nervoso vendo seu filho passar por algum acidente, mas você saber o que fazer, o plano que você vai traçar, gera, assim, uma segurança na hora, sabe? E o que você falou, né, já de introduzir atender uma parada, né, é assustador mesmo. E outra coisa que assusta muito as mães é o engasgo, né? Acho que qualquer mãe, né, temido engasgo. O que você acha que uma mãe deve saber aí, ter noções de primeiro socorro, principalmente uma mãe de cardiopata, né, para estar atenta em casa e agir rápido nessa situação de primeiro socorro, tanto de engasgo quanto de parada? Olha, eu vou te falar que engasgo é a grande maior preocupação de todas as mães. As mães que me procuram para fazer o curso, a maioria é preocupada com engasgo, né? Bom, não tem muita diferença, eu acho, em relação a cardiopata e crianças não cardiopatas em relação a engasgo, a não ser as crianças um pouco mais velhas que já tomam comprimido, que pode ter aí algum risco. Mas o principal é na hora de comer mesmo, né? A introdução alimentar, que as mães ficam bastante preocupadas. O que eu sempre oriento é saber a consistência do alimento. Então, alimentos mais cozidos, que você consegue facilmente esmagar com o seu dedo ou com o garfo, tá? Evitar completamente alimentos duros, alimentos arredondados. Então, o que eu falo bastante Uva, né? Uva, tomate cereja. Uma das principais causas que eu criei o curso foi eu ver uma amiga que tem uma filha da mesma idade do Antônio com um balde de uva. Tipo, ele tinha 1 ano na época. Deu pra filha o balde de uva, ela sentou e comeu a uva inteira. Eu fiquei desesperada. Eu imagino, só de ouvir, meu coração tá acelerado. Assim, eu tô com vontade de tirar a bacia. Antônio, pode comer. Falando assim pra ele, eu não. Alimentos arredondados facilmente causam engasgos. Então, uva, tomate cereja, ovo de codorna. Então, tem que saber o corte seguro, que é o corte longitudinal. Não adianta cortar assim pela metade, né? Que a uva continua redonda. Amendoim, pipoca, que criança gosta bastante, é perigoso, né? Então, a gente fala, depois dos 2 anos,
pode até dar, mas acima dos 4, que é realmente mais seguro mesmo, a pipoca, amendoim, essas coisas, tá bom? Então, tomar cuidado com alimentos duros, até alimentos pegajosos também, como pasta de amendoim, marshmallow, tudo isso, também pela consistência mais pegajosa, pode causar engasgo. E não só alimentos, como objetos, né? Criança Põe tudo na boca. Tudo. Então, Lego, pilha, bateria, né? Aquelas redondinhas, isso, o perigo é dobrado. Ímã, chacoalho, né? Que às vezes tem as bolinhas, o chacoalho sem querer quebra, ela enfia na boca. E qualquer objeto que a gente deixa, que a gente acha que nem é brinquedo, mas a criança vai lá e pega, né? Medicamentos, comprimidos, isso também a gente entra depois num tópico de intoxicação também, que é bastante perigoso, mas tudo isso pode gerar Você sabe que você falou de pilha, agora eu tô me lembrando do que eu faço, que é totalmente errado. O parafusinho, né, dos brinquedos, todo brinquedo de pilha tem um parafusinho. Aquilo é um saco. Toda vez que você quer trocar a pilha, você não acha a chavinha que encaixa ali, né, não sei o quê. E eu tenho deixado sem aquele parafusinho. Ju, é perigoso demais, né? É perigoso. Vendo? Ainda mais os que Mantém os parafusinhos, eu tô refletindo agora. Redondas, porque isso também é corrosivo. Então, além do engasgo, tô tem pensando nisso agora. Outro perigo. Podcast Educação. É isso. E falando dos remédios, que é uma coisa diária aí na vida de muitos cardiopatas, que idade que é segura pra gente pensar em transicionar para comprimido? Como que você avalia isso, Ju, na sua prática? Então, eu até estudei recentemente, falam que assim, o processo de deglutição está bem maduro ao redor dos 6 anos, tá? Mas isso é uma questão de treino também. Existe a possibilidade de crianças assim a partir dos 4, com treinamento, com observação, supervisão, se estiver tranquilo, passar para o comprimido, tá? Mas isso vai variar realmente de criança para criança. Tem criança que também já tem um processo de deglutição que ficou em UTI, teve intubação, tudo isso mais prejudicado mesmo. Então, o ideal é fazer uma avaliação, mas a partir dos 6 anos é considerado seguro. Tem alguns estudos que falam que aqueles mini tablets, que são um pouquinho menores, são um pouco mais seguros em menores de 6 anos, mas isso não tem pensando nos cardiopatas, né? Eu acho que o melhor comprimido para começar a treinar a criança é o carvedilol. Ele é minúsculo, então dá certo. O Pedro, com 3 anos, ele já conseguia o carvedilol com 3 anos. Mas eu não tive coragem de tentar nenhum outro. Todos os outros que ele toma são grandes, né? Mas o carvedilol é um que, se as mães quiserem, acharem que a criança já está apta a treinar, e tem uns que são comprimido. Difíceis até para adulto. O cálcio é um comprimido gigantesco. Eu tenho amigas que não conseguem tomar comprimido até hoje, assim, adulta, sabe? Dependendo do comprimido. Uma amiga grávida não conseguia tomar a própria vitamina porque ela teve que achar um outro jeito, uma outra vitamina um pouco menor, porque é difícil para algumas pessoas, para você ver como que é de criança para criança também, né? Mas sempre tomar cuidado, sempre vigilância, né? E eu fui fazer uma pesquisa para esse podcast, pensando nos comprimidos, eu encontrei uma farmacêutica, a Cíntia. Ela está fazendo doutorado e está pesquisando essas novas formas de administrar medicamentos para criança, né? E ela trouxe um negócio que eu achei muito legal, um pirulito, que eu nem sabia que existia. Então, vamos ver agora o depoimento dela e vocês vão conhecer essas novas formas, que é bem legal. Você já teve dificuldade para administrar medicamentos para crianças? Mesmo xaropes e soluções orais, que muitas vezes são desenvolvidos para as crianças, podem ser um desafio na hora de dar o remédio. Muitas vezes tem um sabor desagradável, o que pode dificultar a administração, além de muitas vezes também não estarem na viscosidade segura, para alguns casos de restrição a algumas consistências. Em algumas situações, só estão disponíveis na forma de cápsulas ou comprimidos, que são inviáveis para o público pediátrico. Algumas cápsulas não podem ser abertas e nem todos os comprimidos podem ser triturados ou macerados. Hoje no mercado existem algumas formas alternativas para as crianças, como balas, gomas, pirulitos e até mesmo chocolate. Tudo sem açúcar, obviamente, para abranger diversos públicos. E elas são especialmente importantes quando o remédio precisa ser dado em pequenas doses. Também são bastante úteis para facilitar a aceitação dos medicamentos, principalmente para as crianças que têm dificuldade de engolir ou não gostam do sabor dos xaropes.
Mas sempre quando falamos desse assunto é muito importante lembrar, mesmo com sabor e cara de doce, eles continuam sendo medicamentos ou então suplementos e precisam ser usados sob supervisão. Você sabe que ela falou sobre o sabor, né? Que às vezes a criança não gosta. O que a gente tem que fazer? Por exemplo, a gente deu remédio para a criança cuspiu ou acabou vomitando. A gente pode dar de novo? Eu sempre fico com essa dúvida. Olha, se for num tempo até 30 minutos, sim. Após isso, a gente considera que já realizou a digestão. Então, é difícil, né? Tem várias, às vezes, as próprias técnicas, né, Carol, de enfermagem. Falar, ai, vomitou, a gente pode dar de novo? E depende muito também da condição clínica da criança, de qual que é o remédio. Então, essa é uma decisão que muitas vezes vai precisar dar um alô para o cardiopediatra, mas, de maneira geral, até meia hora aquela dose não foi absorvida. Então, até meia hora a gente orienta retomar a dose no mesmo volume. Mas tem remédio que às vezes esquece e tá tudo bem, tem remédio que esquece e quando lembra tem que tomar. Alguns remédios não pode esquecer, tipo antibiótico. Tacrolimus para os transplantados, não pode de jeito nenhum, né? Então, anticoagulantes também, os que têm que ser tomados em jejum. Então, tem uma série de cuidados aí. E uma coisa que ela falou legal, assim, de lembrar que mesmo nessas apresentações novas, docinhos, tudo, são remédios, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, até onde a gente vai guardar, porque, que nem eu tenho um armário só de remédio e ele tá sempre trancado, esse armário, porque o Pedro, ele já sabe o que é remédio. Ele gosta de tomar remédio. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Porque o que acontece, assim, se a criança acha os remédios e toma uma dose ali, o que a gente tem que fazer, assim, nessa hora? A famosa intoxicação, né? Então, esse é um tópico bem legal da gente discutir, porque a criança cardiopata toma bastante medicação, normalmente. Claro, depende, né? Quando a gente fala cardiopata, a gente tem um leque enorme de cardiopatias, tem as corrigidas, tem lesão residual, que já não toma mais nenhum remédio. Mas os pacientes que tomam bastante remédio já vão estar mais vulneráveis a um risco de intoxicação, né? Primeiro porque a polifarmácia, que a gente chama. Então, várias medicações, até do aspecto do cuidador, é muito remédio, é muito frasco, é muito comprimido, muitos horários. Então, às vezes, até o próprio cuidador pode se confundir e dar uma dose a mais, que pode gerar uma intoxicação na criança, né? Além disso, está mais disponível para a criança, né? Então, a criança vê muito mais o remédio do que a criança que não toma remédio de uso contínuo. Então, pode ter esse risco da criança pegar. Eles são muito curiosos, né? Principalmente criança menor que ainda não tem o entendimento que o Pedro já tem de, isso é um remédio, isso não é. Então, pode pegar, pode ingerir. Então, sempre tomar o cuidado, igual você falou, guardar, né? Falando primeiro de prevenção, guardar em locais altos ou trancados, tá? Não está visível para a criança, não só os remédios que ela toma, mas os remédios da casa toda. Muito comum, às vezes, a avó toma remédio para dormir. Já peguei vários na minha residência de pediatria. Criança intoxicada por remédio para dormir, dos pais, dos avós. Eu era uma criança que sempre roubava um AS da avó. Não, eu tava pensando nisso, você sabe? Que eu olhei os pirulitos, as balinhas, eu fiquei pensando, se o AS, que era só a cartelinha rosinha, eu já tinha vontade de comer a cartelinha inteira, imagina um pirulito. Então, é muito legal, porque facilita. A gente sabe que tem remédio que tem gosto horrível. E tomar todo dia deve ser muito difícil para essas crianças. Mas tem que ter um cuidado redobrado, né, nesses casos. Sempre oriento lugar fechado, lugar alto, tá? Tomar bastante cuidado com isso. Então, orientação, se vai tomar na escola, já a dose certinha, anotada, com horário. Então, ter muito cuidado em relação a isso, tá? E uma coisa que eu vou ser um pouco polêmica, mas é muito orientado não falar isso. É docinho. Toma aqui para você ficar forte. Mas eu, como mãe de um filho, uma criança que não gosta de tomar remédio, esses dias mesmo, filho, toma para você ficar forte. Toma, porque a Homem-Aranha toma. Então, eu sei que é difícil, isso funciona. Mas não é orientado justamente por isso, porque a criança vai querer tomar sempre. E, às vezes, se tiver ao alcance dela, pode ser que ela tome e tenha um risco de intoxicação. E o que fazer, né, que você me perguntou. O ideal é sempre separar qual medicação é. Então, às vezes,
às vezes, você viu que tem uma cartela no chão, você já pega essa medicação, separa, vê qual é a dose, porque o médico precisa saber. Porque existem milhares de medicações e milhares com efeitos diferentes. Então, para saber o que fazer, o médico precisa saber qual comprimido é, qual medicação é, tá bom? Sempre entrar em contato já com o pediatra ou com o cardiopediatra, caso você tenha suspeita ou se a criança está bem. Mas o ideal é procurar o pronto atendimento mesmo, porque a gente não sabe se é um remédio, às vezes, que pouca dose já pode causar, pouca dose a mais, né? Você, por exemplo, já tinha tomado a dose, tomou outra. Pode dar uma complicação mais grave, né, para a criança, um antihipertensivo, por exemplo, algum digitálico, se a criança toma. Então, isso é bastante perigoso. Então, o ideal é procurar o pronto atendimento imediato, se você viu mesmo que a criança ingeriu. Se é uma suspeita e a criança está bem, você pode entrar em contato com o pediatra, o cardiopediatra, ou até tem um telefone do centro de intoxicação. Todo estado isso tem. é muito legal. Isso, Tá, o Ceatox. o Ceatox, Ceatox. não só para remédio, mas também para produtos químicos, Sim. né? Produtos químicos, exatamente. Então, pode entrar em contato com tanto pediatra, cardiopediatra ou Ceatox. Eu falo até para os alunos do curso deixar na geladeira, deixar no celular o telefone, porque na hora da urgência você às vezes não consegue nem procurar, tá? Mas procurar o pronto atendimento se tiver algum sintoma. Sintoma, muito difícil falar, porque cada medicação pode dar um sintoma. Então, pode ter sintomas neurológicos, convulsão, irritabilidade, sonolência. Pode ter sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, vômito, diarreia. Sintomas de pele, alguma alergia. Então, a diversidade de medicações, de produtos são imensas e cada um vai gerar um sintoma. O que eu gosto muito de falar é não provocar vômito. Todo mundo tem essa impressão que, nossa, então provoca o vômito para vomitar esse remédio. Primeiro, você nem sabe se já absorveu, se foi isso que a gente falou depois de meia hora, muito provavelmente já absorveu. Você provocar o reflexo, né, do vômito pode gerar alguma complicação, principalmente no cardiopata, alguma arritmia, alguma reação vasovagal. A criança pode vomitar e broncoaspirar, pode causar uma parada cardiorrespiratória decorrente a isso. Pode ser pior. Então, pode ser pior, tá? E quando a gente fala de intoxicação por ou medicações ou produto de limpeza, produtos corrosivos, o fato de você ingerir já lesionou toda o esôfago, né? Todo o trato digestivo, e quando você provoca o vômito, você volta lesionando mais. Então, é muito perigoso. Então, não provocar Você vômito. sabe que essa história de provocar vômito me lembrou uma história. Eu, no auge do puerpério da Laís, com um filho cardiopata de 2 anos, preparando as medicações, né? Porque sempre foi muitas medicações do Pedro. Eu já me peguei algumas vezes com a seringa da medicação na boca da Laís. Eu dando pra Laís em vez de dar pro Pedro. E na hora, sempre, acho que tinha um anjinho sempre ali. Toda vez que eu fui pra dar pra Laís, o anjinho fala, não é ela, é criança o outro. errada. Então, assim, eu fico pensando... E todas as vezes eu ficava super culpada. Eu falei, meu Deus, se eu tivesse dado pra Laís o remédio do Pedro, o que ia acontecer, né? Então, tomar cuidado. Já vi muita história de mãe que tem gêmeos também, né? De dar o remédio errado, assim. Acontece. Nossa, deve ser muito toda mamãe difícil. no puerpério, né? Privação de sono, é muito perigoso mesmo. Minha mãe já colocou nenedente no meu nariz, achando que era soro fisiológico. Então, no meio da madrugada, criança doente. Então, por isso não que a rede de fácil, apoio é a tão rede de importante, apoio, né? exatamente. Porque para uma criança saudável já pode ter um quadro grave, para um cardiopata, então, pode descompensar, pode evoluir com baixo débito, eventualmente até uma parada cardiorrespiratória. E aí, Ju, eu queria te perguntar, que dicas que você dá para as famílias em termos de identificar os sinais de baixo débito, quando que é hora de ir para o pronto-socorro, como identificar uma eventual parada cardiorrespiratória, que é algo que a gente teme muito, mas que a gente precisa estar pronto para reconhecer. Como que você aconselha as famílias? Então, as crianças cardiopatas, né, a gente sempre aconselha os pais a prevenção mesmo. Então, saber identificar os sinais de baixo débito, sinal de crise de hipóxia, dependendo, né, da cardiopatia que tem. Então, o paciente vai estar mais sonolento que o normal ou mais irritado que o normal, certo? Palidez cutânea, gelado, com sudorese nas extremidades ou na cabecinha. Pode estar mais taquipneico, taquicárdico. Então, todos esses sinais podem ser sinais que a cardiopatia está descompensando. E os cardiopatas, esse
tempo é muito curto, Muito. né? Então, o tempo de você identificar uma descompensação e evoluir para uma parada cardiorrespiratória pode ser bem curto, né? Dependendo da cardiopatia, do quadro do paciente. Então, é muito importante os pais, os cuidadores, até na escola, né, os pais entrarem em contato para explicar para a escola os possíveis sinais de baixo débito e tudo mais. Isso é muito E importante. você acha que é importante os familiares e os cuidadores de cardiopatas saberem fazer as manobras de ressuscitação ou isso Com é inerente só certeza. aos médicos? Não, com certeza. American Heart Association, eles têm um documento que eles falam que é muito importante na alta do paciente os pais serem treinados para, primeiro, identificação de sinais de descompensação e, segundo, manobras de reanimação cardiopulmonar. É óbvio que, assim como todas as famílias, a gente fala o primeiro passo da reanimação cardiopulmonar é chamar ajuda, né? Então, a gente não vai conseguir fazer nada sozinho. E isso vale para a equipe de saúde também, Equipe não de é saúde, só exato. para a família, né? Às vezes você está sozinha no leito, identificou uma parada, primeira coisa Preciso é de gritar para ajuda. a galera da UTI, todo mundo vir. Então, estando em casa, estando na escola, chamar ajuda em primeiro lugar, SAMU, ambulância de convênio, que seja, né? Precisa chamar ajuda e saber os passos da reanimação cardiopulmonar, eu acho bastante importante, tá? Porque os cardiopatas têm até 10 vezes mais chances de ter uma parada cardiorrespiratória extra-hospitalar em relação às crianças sem nenhuma cardiopatia ou nenhuma doença grave, né? Então, eu acho bastante importante, sim. E isso você ensina no teu curso? Ensino sim, as manobras de reanimação. Legal. E Aproveitando identificação, né? que a gente está falando do teu curso, como que faz para entrar em contato com você e fazer o seu curso para aprender? Porque eu acho isso muito importante. A maioria das mães deveriam ter recebido esse treinamento, mas eu acredito que a grande maioria não tem e se sente insegura ainda, né? Sim, todas as mães se sentem, né? Acho que as de cardiopata ficam mais preocupadas. Eu acho bastante importante. Para entrar em contato, a gente pode deixar o meu Instagram, né? doutora.juliana Pinho, ou meu celular também, tá? Ou por e-mail. Então, a gente deixa o link aí na bio. Vai ficar na descrição, então, do episódio. Pra galera ver isso. É super importante se capacitar, né? Aí entender, reconhecer Exato. e saber cuidar. E não só os pais, acho que toda a rede de apoio, né? Porque às vezes os pais estão bem treinados, mas a babá ou a avó que vai ficar não estão, né? Eu falo por mim, eu tinha muita essa insegurança, né? Remédio era só eu. Então, eu acabava me limitando, assim, eu me organizava para sair nos horários que o Pedro não tinha remédio, porque eu não confiava em ninguém, em preparar a medicação dele. Nossa, eu tenho Mas outro eu nível acho- de respeito por você agora. Eu já te respeitava muito, mas Nossa, agora é Júlia. desumano. Como que você conseguiu viver assim? Eu conseguia, me organizava, até a gente vai falar um pouco de organização agora, já vou me antecipar, mas eu tinha uma planilha bem organizada, assim, dos horários de medicação, e eu sempre tentava Isso é remanejar os remédios e organizar de uma forma que eu tivesse uma folga e ele também tivesse uma folga no período da tarde, sem remédio, para ele poder brincar livre, sem ser interrompido. Sim. Mas remédio sempre era eu, assim. Ou se, sei lá, aconteceu alguma coisa, eu preciso sair no horário do remédio, eu já deixava preparado na seringa, com a dose certa, para a pessoa só colocar na boquinha dele. Né? Eu nunca confiei, porque eu falo assim... Tinha remédio que a dose era muito baixa, né? É 0,3 de não sei o quê. Se você vai puxar 0,3 numa seringa e fica uma bolinha de ar, você já perdeu uma dose ali. Sim. Então, eu falava, quem que vai ficar olhando a bolinha de ar? Só a mãe. Eu tinha Isso que às vezes, essa né, noia na Carol, A gente cabeça. até orienta diluir diferente para, em vez de dar 0,3, dar 1 ou um pouquinho mais. Um quando a volume gente vai maior, pedir para né? manipular, porque geralmente ocorre, né, esse tipo de erro na administração. Mas é importante realmente treinar os cuidadores Sim, também, sim. sabe? Porque senão a mãe fica muito sobrecarregada. Fica. Confesso que fica. Eu acho que é Principalmente- importante, sim, ter esse treinamento. Com certeza. E o que você acha que é importante, assim, as pessoas saberem? O que as mães dos cardiopatas, os pais dos cardiopatas, precisam falar para a escola, para a babá? Como orientar de uma maneira eficaz, mas também sem gerar medo? Porque esse equilíbrio, ele é difícil. Às vezes você apavora e daí ninguém quer ficar com a Ninguém quer criança, ficar. né? Como que equilibra isso? É difícil mesmo, né? Mas é isso que eu falei também já no começo, assim, olha, não quer dizer que vai acontecer, mas caso aconteça,
é bom a gente estar preparado até para você ficar mais calma, falar dessa forma, entendeu? Porque não quer dizer que você treinar por uma parada que seu filho vai ter uma parada. Tem gente que fala, ai, credo, atrai. Atrai. Não tem nada a ver, né? Eu acho que pelo contrário, um pai, uma mãe, um cuidador, uma professora segura é muito importante, né? Porque realmente pode acontecer. Mas a gente quer que não aconteça. Mas se acontecer, eu vou saber como fazer. Então, em primeiro lugar, o que a gente já falou, né? Os sinais de descompensação, acho importante falar. Não só os de baixo débito, como a gente falou, mas o de hipóxia, em pacientes que, por exemplo, podem evoluir com uma crise de hipóxia, então ficar com a boca muito roxa, os dedinhos muito roxos, isso é muito importante. Explicar para eles, quando você não está presente, quem você quer que acione em primeiro lugar. Então, tipo, além do SAMU, né, deixar os telefones. E isso eu faço até com o meu filho em casa, né? Tipo, meu telefone do Incor, porque às vezes eu tô sem celular, então o telefone lá da ANEEL tá na minha geladeira, assim, sabe? O telefone das pessoas para conectar, né? Em primeiro lugar, uma ambulância, em segundo lugar, família, né? Todo mundo. É importante ter treinamentos em escola, é o que eu já fiz alguns, que eu quero difundir, né? Essa prática, acho que tem obrigatório, eles são obrigatórios pelo curso de bombeiros e tal, mas quer criar algo mais específico, né? Mais completo para as escolas mesmo. Acho isso muito importante. Não só escola, como clínicas que atendem crianças, às vezes clínica de fisioterapia, clínica de fono, né? Acho bastante importante. E os cuidadores, no geral. Esses dias eu fiz um curso muito legal, que estava a mãe e o pai. A babá do dia de semana, ela tinha uma babá no fim de semana, a funcionária de casa, a avó, tinha 7 Bem pessoas, completo, assim, perfeito, bem é o mundo completo, ideal, eu achei bem legal, porque aí todo mundo tá ciente. Mas isso de apavorar é um pouco complicado mesmo, mas é isso, falar que realmente não quer dizer que vai acontecer, mas é muito importante, principalmente em crianças cardiopatas que têm mais risco. E em relação à medicação também, o que você falou, planilha maravilhosa, eu achei, assim, deixar todos os horários escritos, o nome da medicação, se possível já deixar na seringa, às vezes, se o remédio permite, né, já é importante. Quanto mais você minimizar os erros, melhor, né? Você sabe que eu tenho também um grupo com o meu marido, do Pedro. Então, nesse grupo, a gente tem todas as receitas, o telefone de todos os médicos, né? Porque ele passa com vários especialistas também. A última receita. Então, assim, sei lá, ele precisou internar, tá com o André. E o médico sempre pergunta quais os remédios que ele toma, qual a dosagem. Ele não sabe de cabeça. Então, tá já ali no grupo. Isso é importante. Né? Então, acho que foi bem legal essa forma que a gente se organizou. E quando... Também... desculpa, Pode falar. Não, eu também lembrei disso. As mães saberem certinho o diagnóstico do seu filho. Porque a gente fala, né? Tem mães que é um diagnóstico mais completo, você já tem, né, essa noção. Mas já aconteceu de mães falar, tem sopro no coração. Tem sopro. A gente, todo mundo tem sopro. Mas o que será que é o sopro? Operou um né? sopro. Eu sempre... ele operou de um sopro. E às Nossa, vezes, essa hora eu fico triste. Na gente como profissional de saúde, porque eu fico pensando assim, nossa, como a gente falhou na comunicação. Na comunicação, exatamente. Porque não é obrigação da família saber. Se a família acha que foi um sopro, é porque de alguma maneira a gente, como profissional de saúde, não soube se comunicar. É o momento que eu fico triste, sabe? Então, exatamente. É importante a gente, como profissional, saber se comunicar. Os pais, se tiverem dúvidas, perguntar. Calma aí, não tem medo, entendi. né, de perguntar. Não tem medo de perguntar. Não entendi. Porque na hora de uma urgência, é isso. O médico precisa saber, né? Eu sempre falo para as mães, sejam especialistas do seu filho. Saiba tudo, nome, sobrenome. Esses dias eu recebi uma coisa bizarra. Uma foto de uma criança claramente em baixo débito, boca roxa, mão branca. Foi num pronto-socorro, cidade pequena. O pediatra falou, ele está com frio. Então, assim, se a mãe não sabe reconhecer e bater o pé e falar, não, ele é cardiopata, e explicar, né? Nem todo pediatra tem noção, né? Principalmente de cardiopatia complexa. Então, por isso que as mães precisam, sim, saber que isso pode fazer diferença ali na hora de salvar a criança. E voltando um pouquinho no assunto de escola, né? Eu, quando fui procurar escola para o Pedro, visitei várias escolas, gostei de algumas, mas teve uma que teve um diferencial. Era ao lado do Corpo de Bombeiros. Maravilhoso. E aí, eu falei, vai ser essa. E agora vamos ouvir, então, o relato de uma mãe também que colocou uma criança que é cardiopata bem complexa na escola e que, como ela fez essa parceria aí com a escola. A gente vai ouvir a Lorena, mãe da Liz.
Olá, eu sou a Lorena, sou mãe da Liz Maria, uma princesinha linda de 4 anos e 5 meses que tem um diagnóstico de hipoplasia do ventrículo esquerdo. A Liz tem hoje uma vida super normal. A Liz vai pra escola, ela viaja, ela passeia, ela vai pra praia, ela vai pra parquinho. Ela não deixa de fazer nada do que uma criança de 4 anos faça. Na escola, ela faz tudo que os amiguinhos fazem, ela não é privada de nada. E olha que a Liz tem problemas com trombo e por causa disso ela toma anticoagulante. É uma questão pra gente, né? Então a gente sempre anda muito perto da escola. O ambiente escolar da Liz foi um ambiente que acolheu muito ela, toda a história dela, todo o histórico dela. A escola acolheu, tenta entender sempre o quadro dela. Teve muita conversa entre a gente para que eles pudessem entender toda essa questão, né? O que eles poderiam fazer, não poderiam fazer, como reagir em determinadas situações. E a gente também, porque além da nossa confiança com a escola confiança também com a gente. É difícil, todo mundo fica com medo, né? Liz, como eu disse, é autista, então ela é não verbal ainda. Então eu brinco que eu sou os olhos e eu sou a fala da Liz, então abrir mão disso, né? E confiar em um outro espaço foi um processo pra gente. Mas eu acho que hoje eu sinto segura porque a escola trouxe essa segurança pra gente, sabe? Ela sempre anda muito perto pra gente. A gente tem uma comunicação muito limpa, uma comunicação muito direta. Eu acho que é essa junção que faz com que dê certo. Até hoje, a gente não teve problema nenhum com a Liz na escola, né? Problemas normais. Liz já foi mordida pelo coleguinha. Já chegou com o joelho ralado. Mas, sinceramente, eu fico feliz, sabe? Porque isso mostra que a gente tá indo para um caminho normal, assim. Uma das maiores questões de quando a gente recebe o diagnóstico será que meu filho vai ter uma vida perto da normal, sabe? E hoje ela tem. Acho que isso é muito lindo. Eu lembro quando eu pus o Pedro na escola, todo mundo, mas você não tá com medo, não tá preocupado? Eu falei, gente, eu tô tão feliz. Meu sonho era que ele tivesse uma vida como das outras crianças. Então, ir com ele pra escola o primeiro dia, pra mim foi fantástico, foi libertador. Eu falei, nossa, vencemos, né? Vencemos a cardiopatia. Então, foi muito legal. E eu tive esse processo igual ela, né? De orientar a escola também, do que era preciso observar. E ela sempre se perguntava, mas a gente não pode deixar ele fazer alguma coisa? Eu falei, não, ele pode fazer tudo. Vocês vão ver que cardiopatas são espertos. Eles mesmos conhecem as limitações deles, né? Com certeza. Eu fico muito feliz de ver relatos assim, sabe? Porque é isso que a gente quer, né? Como médica. Que eles vivam a vida mais normal possível, assim. Muito legal. E a gente acredita muito nisso, mas precisa do preparo, precisa estar todo mundo preparado, desde a parte técnica, cirurgia e tudo mais, e as famílias, que é um pouco o que a gente está falando aqui hoje. E aí, nesse sentido, a gente precisa de um kit de emergência em casa, né? O que você orienta a ter na mochilinha ali? O que precisa? O que realmente precisa? Manguito de pressão. O que você fala, Ju, para as famílias? Né? Bom... Eu acho que um oxímetro é bastante importante, assim, principalmente em pacientes mais graves, como pacientes univentriculares, né? O caso dela, o caso do Pedro, para monitorização de saturação, tá? Mas, assim, manguito de PA e milhões de coisas, eu acho que acaba gerando mais até ansiedade nos pais do que realmente algum benefício. Porque é isso, saber identificar os sinais clínicos é muito mais importante, né, Carol, do que medir talvez uma pressão arterial, que às vezes vai estar até errônea, não sabe medir direito. Então, eu acho que é mais complicado, mas realmente um oxímetro é interessante ter. E kit de primeiros socorros, como em qualquer casa, né, para caso de cortes e quedas e afins, sabe? Mas eu acho que a informação é o principal, mais do que qualquer uma coisa que eu sempre dou de dicas para as mães, assim, a gente que fica muito tempo na UTI, a gente se apega ao monitor. Nossa. A gente tem um apego emocional com aquela coisa, assim, é uma relação de amor e ódio, né? Que ele alarma o dia inteiro, mas a gente gosta dele. E aí, na hora que vai... tá para receber alta pro andar ou para casa, e agora, né? Eu vou sem um monitor que me acompanhou aqui tudo tempo todo. Então, eu falo para as mães assim, você vai decorar a cara do seu filho. Enquanto você tá lá na situação, né, pós-cirúrgico, que tá mais grave, você vai aprender a cara do seu filho. Olhou no monitor, tá saturando 50? Olha a cara da criança e decora aquela cara. Olhou no monitor, tá saturando o normal dela, lá, os 90, o que for? Decora aquela cara.
você vai se sentir super seguro em casa. Porque também em casa o oxímetro não é para te deixar refém de você ficar louca do oxímetro e só ficar, né, dormir com o oxímetro. Não precisa. Você tendo essa segurança, né? Você faz esse treinamento enquanto tá na UTI, que você vai se sentir seguro em casa. Eu costumo falar assim, se a gente está dando alta, a gente como profissional de saúde entende que não precisa medir pressão de 4 em 4 horas. Se eu achasse que precisava, eu ia falar, precisa ficar internado, não é? É sobre ser mãe, mas eu não tenho um filho cardiopata, não é meu lugar de fala, mas eu fico pensando que deve ser um processo difícil aí dessa transição. Eu acho que o hospital, ele devia ter um meio ali de fazer um desmame da monitorização. Porque é muito abrupto, né? É assim, a gente... tá ali com o monitor 100%. De repente, a alta vai pro quarto que não tem monitor. Tipo, vive essa vida aí. Assim, muito insegura. Claro que depois a gente percebe como é bom ficar sem. Mas acho que se tivesse um desmame ali na UTI da monitorização, acho que ajudaria. Ia ajudar, você acha? Eu acho. A gente tenta, né? Nos pacientes que estão mais estáveis, assim, monitorização de 4 em 4. Eu acho que o processo da enfermaria antes da alta também já é um processo de desmame. Ajuda também. Mas é difícil, né, esse equilíbrio, assim, para dar segurança. Porque, no fundo, é isso. A família precisa se sentir segura para ir para casa, né? Ainda mais para poder viver uma vida, ir para a escola, e viajar, tudo mais. Deve ser um desafio essa transição. E a comunicação é o mais importante, né? A comunicação entre os médicos e as famílias, para realmente tirar todas as dúvidas, entender direitinho, acho que é muito importante. No caso de viagem, né? Porque eu sou uma mãe que passeia bastante, que viaja bastante, aí vamos ver se eu tô fazendo certo ou errado, né? Como que a gente tem que se preparar para viajar com uma criança que é cardiopata, que toma tantas medicações, que tem um cuidado mais complexo? Em primeiro lugar, levar todas as medicações, né? Até de sobra, eu costumo dizer, porque às vezes, sei lá, cai o vidro, quebra, e principalmente viagens internacionais, aí vai ser um pouco mais difícil de você talvez achar a medicação. Então, levar receita também, porque às vezes eles cobram no aeroporto, né? Quando você está viajando com bastante medicação. Viagens nacionais é mais fácil de você ir na farmácia, comprar. Então, levar todas as medicações, até a mais do que do tempo que você vai precisar, tá? Levar as receitas. Pacientes que, né, usam oxímetro, que a gente acabou de falar, é bom levar também. E um kit extra, assim. Isso falo também para as mães de filhos não cardiopatas. Levar remédio para vômito, remédio para diarreia, soro, né? Levar remédio para dor de cabeça, remédio para isso, porque às vezes a criança fica doente. Eu acho que é até lei de Murphy. Bastou viajar que a criança pega alguma coisa, pelo menos. E bastou viajar com o número contado de comprimidos que vai cair no chão. Vai cair no chão. E vai derrubar. O frasco quebra, derruba algum comprimido no chão. Então, levar as medicações é bastante importante, né? Ter sempre o contato do pediatra, do cardiopediatra e seguro, né? Eu acho bem importante, principalmente viagens para fora, ter um seguro saúde, os pacientes que têm, né? E, enfim, ter esse controle em relação às medicações. Eu acho mais importante. E deixar brincar, lógico, viagem de praia, tomar cuidado com proteção solar, chapéu, sol, porque vai criança comer também, né? o que vai comer. Então, por exemplo, uma criança cardiopata que já toma diurético, né? Aí fica no sol, pode ter uma possível desidratação, ou pega alguma jeca, né, que a gente chama, uma gastroenterite, vomita, diarreia, já usa diurético, muito risco de descompensação. Então, isso também tem que tomar cuidado, né? Sabe que uma coisa que eu fazia nas viagens também era sempre me preocupar com o local que eu vou, qual é o hospital de referência nessa cidade. Então, eu só viajei com o Pedro para grandes capitais, eu nunca viajei para cidade muito de interior, né? Prestava atenção nisso. Só teve uma vez que eu marquei para Maragogi. Aí eu falei, gente, a mãe esqueceu que a criança é cardiopata, né? Maragogi não tem hospital. Lindo, né? Não tem hospital, só tem uma UPA de segunda a sexta. Aí eu falei, e aí, né? O hospital mais próximo é 40 minutos. Eu falei, não, acho que não vai rolar. Daí eu troquei. O que você fez? Eu troquei pra Maceió. Aí, sorte que tinha o mesmo resort, eu só fiz a troca da cidade. Eu falei, não tive coragem de ir pra Maragogi. E também,
os médicos do Pedro, assim, sempre conhecem um médico de alguma cidade. Então, eu sempre perguntava, eu vou pra Natal, quem que é o cardiopediatra dessa cidade? E eu ia também com o contato desse médico. Então, as mães, se possível, que tiverem acesso, você tá mais precavido, né? Você nunca sabe se vai precisar ou não de um atendimento mais complexo, né? Então, e às vezes você fica com medo de perguntar, assim, você fala assim, eu vou perguntar, mas eu não vou precisar, não, é besta da minha parte querer saber isso, né? E aí chega lá na hora, se precisa do contato, às vezes o cardiopediatra daqui não está na hora disponível para responder, né? Por isso que a gente fala que não tem pergunta boba, né? E esse é o nome do nosso quadro agora, não existe pergunta boba, que são aquelas dúvidas que muita gente tem, mas às vezes tem vergonha de perguntar. Então vamos ver qual que é a nossa pergunta boba de hoje. Então, durante essa semana eu abri a caixinha lá no nosso Instagram, né? E peguei algumas perguntas de mães. Então eu vou fazer para vocês escolhem aí qual das duas que quer responder essas perguntas, tá? E se você tem qualquer dúvida desse universo de cardiopatia congênita, de quadros mais complexos, envia pra gente lá no @cardiopatiaí no Instagram, que a gente tá sempre anotando as dúvidas para trazer para cá. Bom, então vamos lá. Toda criança cardiopata precisa tomar anticoagulante? Não. Na verdade, é a exceção as crianças que vão precisar tomar, mas dentro dos quadros complexos, como o do Pedro, os univentriculares, muitas vezes essas crianças vão ter trombos. Então, a gente vai pensar no anticoagulante na criança que tem trombo, na criança que tem disfunção ventricular importante ou que tem uma prótese valvar, mas não é todo cardiopata que precisa tomar nem anticoagulante, que aí a gente está falando principalmente do Marevan, que é a varfarina, e o Clexane, que é a enoxaparina, nem antiagregantes, que são o AS, por exemplo, que são medicações que mexem na plaqueta. Acho que essa doutora Ju vai gostar de responder. Criança cardiopata pode fazer educação física e esportes de alto rendimento? Oh, meu Deus. Difícil, porque precisa de avaliação individualizada, né? Foi o que a gente falou. Cardiopatia é um leque, né? Então, cardiopatias corrigidas sem lesão residual, vida normal. Crianças que, por exemplo, univentriculares, que podem ter ainda alguma disfunção ventricular, ou crianças que têm arritmias, aí a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com esportes de alto rendimento. Mas com a individualização, né, passar pelo cardiopediatra e ver qual que é a sua condição, como está seu ecocardiograma, como que está sua vida em relação a isso, é liberado fazer, tá? O que a gente toma cuidado, já emendando com a pergunta anterior, é esportes de alto impacto em crianças que usam anticoagulantes. Então, artes marciais, que é mais difícil no Brasil, mas futebol americano, rugby, então esportes que têm muito contato, ou alto risco de queda, como skate, a gente não indica para pacientes que usam anticoagulantes, justamente pelo risco, né, de ter uma queda e um sangramento mais importante, tá? E aí, individualizar os pacientes que usam anticoagulantes em relação a moderado impacto, como futebol, né, que basquete, que pode ter aí uma trombada, mas um pouco menos do que esses outros que eu falei. Então, isso vai ser mais individualizado. E se a criança cai e bate o peito, tem algum problema ali pro coração? Depende muito. Na maior parte das vezes não vai ter problema. A primeira coisa é ver se tem machucado por fora, hematoma e tudo mais. E depois ver se a criança tem algum sintoma. Tem sintoma de baixo débito, tá pálido ou algo assim. E entender o mecanismo do trauma. Caiu de 2 metros de peito no chão é diferente de o coleguinha deu um tapinha no peito, né? Então, entender tudo isso, de maneira geral, não vai ter problema, mas traumas muito grandes podem ter problema não só para os cardiopatas. E aí a questão do anticoagulante também que a Ju falou. E tomar cuidado no pós-operatório, daí que tá lógico. Era a próxima pergunta. A criança que dorme de barriga para baixo, operou o coração, né? Peito aberto. Quando ela pode voltar a dormir de barriga para baixo? Nossa, Carol. Eu costumo dizer que assim, a criança tá bem, a ferida tá minimamente cicatrizada, pode deixar ela virar conforme ela dorme normalmente. Por quê? Porque o externo queria em si... dormir de barriga para baixo com Berlim. E aí, o que a gente faz? O osso em si tá... O Berlim, o ruim é que ele vai ficar apitando, né? A cânula. Mas no pós-operatório, o osso em si tá cicatrizado, né? Assim, cicatrizado não, mas tá amarrado com o fio de aço, né? Então, ali, a chance de abrir é muito, muito, muito baixa. E se a ferida tá com uma carinha boa, né? Já tá cicatrizada e tudo mais, a criança mostra para você se ela tá bem.
E se a não criança tem acha que um tá tempo virando, ela específico. não tá doendo, né? Exatamente. Então não tem uma data específica, um tempo específico. Eu ia falar isso. Se a criança tá se sentindo bem de virar e dormir de bruços, é porque não tá doendo. Então e é cama, né? Não tem nenhum problema. O que a gente toma cuidado é mais com quedas, com contato mesmo, com a ferida nos primeiros dias de pós-operatório. Agora tem uma dúvida aqui em relação ao corticoide. É verdade que criança cardiopata precisa ter mais cuidado para receber corticoide? Acho que o principal problema é que o corticoide pode inchar um pouco. Né? A gente fala que ele leva do ponto de vista técnico, é retenção hidrossalina, que é a retenção de água e sódio. E isso, em casos extremos, pode descompensar o coração. Pode levar a uma hipertensão, né? Um aumento da pressão, isso tem que tomar um inchaço maior. Então, tem que ser uma adesão individualizada, mas de maneira geral, assim. O principal uso do corticoide é para os quadros de chiado, sibilância na infância. Um curso curto de corticoide vai ser seguro na maior parte dos cardiopatas. Isso é uma questão até legal de falar. O cardiopata que vai regularmente no cardiopediatra, ele também precisa ter um pediatra para acompanhar? Ou Sim, só o cardio? Por favor. O pediatra acompanha várias outras coisas, como vacina, ganho de peso, né? Desenvolvimento neuropsicomotor. Então, é muito necessário, né? Lógico, a gente vai ver o peso, até porque tá ligado também com a cardiopatia em si, mas é importante sim, com certeza. Porque ninguém vai saber tudo. Ninguém vai saber tudo. Não e é dá legal pra também saber tudo. o pediatra e o cardiopediatra se conversarem, Com né? certeza. Até assim, né? Essa questão, um corticoide, né? Fala, avisar, tô dando um corticoide, né? Vai. Quer ver um outro que dá muita dúvida? Aerolim. O beta-2 inalatório. Assim. Pode dar, não pode, vai dar arritmia, não vai dar. Ele vai ser seguro, ele vai ser seguro na maior parte das crianças cardiopatas. Mas é um bate-papo que a gente tem frequentemente com os pediatras. E acho que você tocou num ponto muito importante, que é a coordenação do cuidado. A criança cardiopata, ela vai passar em muitos especialistas. Você falou isso, né? Aqui já, que vocês têm lá no grupo, você e o André, todos os contatos e tudo mais. Não adianta cada um estar olhando uma coisa e ninguém se falar. Porque daí a gente não cuida da criança da melhor maneira possível. Então, esse bate-papo ele é muito importante. Isso é bem legal, assim, o Pedro ele tem vários especialistas, mas uma que me chamou a atenção, que eu não imaginava que teria interação, né? Ele passa com a neuro, toma anticonvulsivante, e ele estava já na data de desmamar, de tirar. E aí eu falei para ela, doutora, já tá na data, mas ele foi indicado para transplante, né? Aí ela falou, bom, então vamos segurar esse desmame aí, né? Então, se não é todas as equipes se conversando, né? Se falando, se perde alguma coisa. Então, acho que é legal ter essa interação também entre as equipes, né? Total, e é o dia a dia. Vindo para cá hoje, eu saí do consultório, atendi uma criança, liga para pediatra. Vi, achei isso, tal, orientei isso, só para você saber, para estar todo mundo na mesma página. Principalmente quando o diagnóstico é recente, acho que a família fica muito insegura, né? É um momento de muita ansiedade. Então, essa conversa ela é muito importante. Bom, a próxima pergunta veio de uma moça que convidou uma amiga para ir para a praia e a amiga falou, não posso porque meu filho é cardiopata. E ela quer saber se é verdade que cardiopata não pode tomar sol. Não é verdade. Pelo amor de Deus, deixa os cardiopatas levarem uma vida normal. Não é verdade, é isso que eu já tinha falado. Tomar cuidado, mas assim como todas as crianças, que elas são mais suscetíveis à desidratação, né? E hoje a gente sabe que todo mundo tem que tomar bastante cuidado com exposição solar. Então, sempre aguinha ali, tomar cuidado com o que vai comer na praia, e chapéuzinho, protetor solar e vida que segue. Deixa a criança brincar, deixa a criança ir no mar, não tem problema. E aí, quando é pós-operatório recente, os cuidados com a ferida em relação ao sol. Então, evitar tomar sol direto para poder melhorar a cicatrização, não ficar uma marca. Então, eu sempre oriento, se for, não vai nadar logo no começo, no mar, pelo risco de infecção na ferida. E sempre de camisetinha no começo, para uma cicatrização melhor, um melhor resultado estético, que a gente sabe que é importante também. Sim. Esse cuidado é bem legal. Eu sempre levo o Pedro de camisetinha, protetor, mais a camisetinha por cima, né? Mas quem não tem a camisetinha, uma dica também, você pode colar algum esparadrapo, alguma fita isolante por dentro da camiseta, na parte da ferida operatória, que também dá
uma barreira física boa ali. ideia. Pra quem não tem essa pensado nisso camisetinha. Legal. Né? Então, até pra sair na rua, tudo assim. E dá um resultado bem bom estético se você toma esses cuidados. Eu demorei 1 ano pra deixar o Pedro tomar sol sem a camisetinha. E o resultado estético foi maravilhoso, assim. Não... É porque tá em um local que tem muita exposição solar, né? A cicatriz. A gente sabe que cicatriz com o sol realmente vai ficar mais marcado, vai ficar mais escuro. Então, tem que tomar bastante cuidado mesmo. É isso. E banho de hidratante. Hidrata, que hidrata. também ajuda. E a gente falou bastante de anticoagulante, né? E eu fiquei pensando, e quando é picada de inseto, a gente tem algum problema ali com a criança que usa anticoagulante? O que a gente tem que prestar mais atenção num cardiopata que foi picado por algum inseto? De maneira geral, não vai ter problema, porque a picada é muito fininha, né? Mas se por um acaso for daqueles de ilhabela, assim, e tiver sangrando um pouquinho, comprimir, aperta bem, comprime, e na maioria dos casos vai ficar tudo bem. Só tomar cuidado com criança que é mais suscetível a alergias, né? Porque tem criança que fica muito alérgica. Então, também sempre levar o antialérgico na mala é importante. Até as pomadas antialérgicas, porque tem criança que, independente de ter uma cardiopatia ou não, tem mais tendência a ter alergia com picada de inseto, né? E eu vi esses dias uns vídeos falando sobre dengue e sobre picada de escorpião, que pode evoluir até de uma criança sem cardiopatia, pode evoluir com cardiopatia, isso é verdade? O veneno do escorpião pode atacar o coração. E aí o coração pode ficar muito fraco e essa criança eventualmente precisar ir para UTI, droga vasoativa, ventilação. Tem relatos até de ECMO para picada de escorpião, desculpa. Então, são quadros potencialmente graves, muitos fatais, né? Tem acidentes por escorpião que são fatais e é muito importante ficar de olho no coração nesses momentos. Precisa ir para o pronto atendimento imediato mesmo, para realmente ficar uma emergência, precisa receber o antídoto, soro, todo cuidado, todo suporte. E em caso a gente não falou de afogamento, né? Em caso de afogamento, tem diferença do atendimento da criança que é cardiopata ou não? E fala um pouquinho pra gente como prevenir. Ai, gente, afogamento é meu maior medo, assim. E é uma das, na verdade, a principal causa de morte de acidentes na infância, né? Então, afogamento é bem perigoso, tá? É mais comum em crianças pequenas, aí tem um gap, depois em adolescentes, justamente porque adolescentes... Não tem medo. Não tem medo. Então, criança pequena, né, não tem o discernimento e adolescentes já perdem o medo, então tem mais risco também, tá? Prevenção principal é supervisão. Isso eu sempre falo nos cursos. Supervisão, supervisão, supervisão. E supervisão direcionada, porque a grande maioria dos acidentes, né, com submersão, são em eventos que tem gente bebendo, né? Ou aquela coisa assim, tá todo mundo olhando, mas no fim ninguém tá olhando, então, né? Aquele acha cachorro que tá todo que tem mundo muito olhando, dono. mas ninguém tá olhando. Então, assim, olha, minha vez. Aí eu vou, sei lá, tomar um negocinho, ó, a sua vez, tá com você. Então, sempre assim, direcionada, supervisão direcionada. Então, porque é isso, tá avó, eu fico até mais panicada quando tem muita gente do que quando pouca gente olhando. Porque parece que tá todo mundo olhando, mas às vezes realmente ninguém tá. Então, supervisão direcionada é muito importante, tá? Principalmente em eventos que vai envolver bebida alcoólica, que, né, a sua consciência fica mais lentificada. E cercas, né, dispositivos de segurança, então cercas altas para a criança mais velha não chegar a pular. Eu não gosto de indicar aquelas redes, sabe? Porque essa é um pouco menos segura do que a cerca mesmo em volta da piscina. E o que eu aconselho é em volta da piscina. Porque tem muita gente que põe, vou pôr a cerca para o quintal. Que aí já evita que a criança vá para o quintal mesmo. Não. Porque a chance de alguém deixar essa cerca aberta quando sair para o quintal é muito maior do que quando a pessoa vai usar a piscina em si. Então, se a pessoa vai usar a piscina, abre a cerca, está lá na piscina, então tá olhando o que está acontecendo em volta, tá? Então, às vezes, se acontece, vou pôr a cerca só para o quintal. Vou pegar uma coisinha ali no quintal. Vai lá e deixa a cerca aberta, a criança entra dentro da piscina. Então, eu sempre oriento isso, tá?
E quando a criança estiver na piscina, nadando, roupinhas mais coloridas, a gente costuma às vezes usar azul, lembrar que às vezes no fundo da piscina o azul se perde, então vermelho e laranja, tá? Isso é importante. E boia. A boia mais segura é a boia coletinho, tá? A boia de braço não é segura, a boia redonda que você coloca no corpo da criança também não é segura. Então, a boia coletinho, ou o colete salva-vidas mesmo, ou aquela que pega o tórax e os bracinhos, são as mais seguras mesmo, tá bom? Então, isso é a parte mais importante, assim, para prevenção. E lembrar que não é só em piscina, né? Bastou 5 centímetros de água, uma criança já pode afogar. Então, tomar bastante Aquele cuidado balde de água, né? De hora que tá lavando roupa, com balde, né? quando tá lavando roupa, com banheira, às vezes Ou deixa até para a criança na brincar, põe a banheira. criança ali para brincar, é um filetinho só, não vai afogar. Eu já vi Exato. tragédias, assim. É, exatamente. Banheira, né? Banheira, balde de água privada. Tem criança que vai, abre a tampa e quer ver o que Cai de cabeça. cai de cabeça e não consegue voltar, né? Pela altura da privada, dependendo do tamanho da criança, né? Então, isso é bem importante também, tá? Então, tomar bastante cuidado com isso. Obviamente, quando acontecer, tirar a criança o mais rápido possível da água. Se tiver, em caso de parada cardiorrespiratória, começar a manobra de reanimação, chamar ajuda, tá bom? Em relação a crianças cardiopatas, em relação a estar nadando, piscina, no mar, dependendo da cardiopatia, novamente, tem mais... eles podem cansar mais rápido, né, quando está nadando, então isso pode causar, né, um afogamento. A criança está nadando, você acha que está tudo bem, sabe nadar, mas às vezes cansou, ou teve uma arritmia, uma síncope, então isso pode acontecer. E lembrar que quando tem a hipóxia, a criança cardiopata tem um menor tempo para evoluir para uma parada cardiorrespiratória do que crianças não cardiopatas. Então, por isso, tem que ficar mais esperto, tá? Bom, em frente a tudo isso que a gente discutiu hoje, quero ver de vocês como que a gente pode cuidar dessa criança cardiopata sem isolar ela do mundo, sem ter medos. Eu acho que basicamente informação, preparo, comunicação com o pediatra, comunicação com o cardiopediatra. Porque é isso, se ninguém fala, a mãe vai achar que não pode, entendeu? Então, a gente precisa conversar que pode e tomar os cuidados necessários. Então, se preparar, né? Então, além dessa comunicação, desse entendimento, você se preparar para um possível acidente, não só nos cardiopatas, como nas outras crianças também. A gente sempre tem que estar prevenido e saber agir nos momentos de emergência. Informação é vital. E acho que é a informação que vai fazer a gente saber agir nessa hora, né? Que está ali no pânico, organiza, eu sei o que eu preciso fazer, é isso, isso e aquilo. Para a gente poder permitir que essas crianças vivam a melhor vida possível. Porque é sobre isso, né? O nosso cuidar é sobre isso, a gente cuida para isso. Eu acho que assim, a gente sempre tenta botar a criança dentro da falsa bolha, né? Porque essa bolha não existe, a gente acha que existe. Mas eu venho muito pro meu lado, assim, né? Eu tenho muita fé e eu vejo, assim, por tudo que o Pedro passou, desde bebezinho, né? Tantas intercorrências, cirurgias, e ele sempre voltou bem. Eu falo, Deus devolveu a vida para ele viver. Quem sou eu para limitar ele, né? Então, eu jamais vou limitar ele. Ele precisa viver, ele precisa ser criança, né? Ele não precisa ser só cardiopata. Ele precisa primeiro ser criança. Exato. Claro que com respeito à cardiopatia, né? As medicações, os exames, as consultas, tudo, né? Em dia. Mas fora isso, ele tem que ser criança. Né? E quando a gente entende o que pode acontecer, em vez do pânico, a gente vai conseguir agir num engasgo, numa situação mais grave, eventualmente até numa parada cardíaca. E saber essa informação é um jeito de cuidar, é uma forma de cuidar com responsabilidade e com paz no coração, saber que você está preparado, né? É verdade. Tem algo que esse episódio vai deixar de informação, assim, de mensagem, é que acidentes acontecem, mas a gente não pode deixar que o medo nos paralise, né? A gente tem que sempre estar buscando informações e pergunta para os médicos e tira dúvida, e não entendeu e pergunta de novo. Se sinta segura para atender possíveis emergências, porque se um dia acontecer, você vai ter calma para resolver, né? Bom, eu queria agradecer a doutora Juliana por estar aqui com a gente, por ter trazido com tanto cuidado esse assunto, né? Que é de extrema importância de cuidados, não só para crianças cardiopatas, mas para todas as crianças, com essa clareza, né? Deixa de novo o teu contato do teu curso,
Qual que é o teu Instagram? Sim, é @doutora.julianapinho. Vou ficar muito feliz de tirar dúvidas de vocês. Pode falar comigo lá no direct. Lá na link da bio também tem o PDF do curso que explica direitinho todo o conteúdo programático do curso, como que é. Mas qualquer coisa pode me perguntar por lá também. Perfeito, Eu a gente adorei, vai deixar gente. então aqui na descrição do episódio, @doutora.julianapinho. Exatamente. Fiquei muito feliz de participar desse podcast. Vocês sabem que eu admiro muito vocês duas. Adorei a proposta de vocês. Vou assistir todos os episódios, com certeza. Boa! E se você que está em casa, aí, indo para o trabalho, ouviu, gostou, deixa um like, curte pra gente, compartilha. Essa informação que você ouviu hoje pode ajudar a salvar um coraçãozinho por aí. E aproveita para seguir a gente, Cardiopata aí, no YouTube e nas principais plataformas de streaming. E semana que vem tem mais. E será um episódio muito especial, que vai ser o nosso episódio de encerramento de temporada. A gente vai convidar 2 cardiopediatras para fazer um super tira-dúvidas. Então, já vão enviando no Instagram suas dúvidas. Se vocês querem conhecer também os bastidores do hospital, né? Tirar dúvidas até pessoais, os médicos vão estar aqui para responder as dúvidas mais picantes também. Nossa! Então corre lá, @cardiopata aí. Corre lá, @cardiopata aí e deixa suas dúvidas, sua perguntinha. Vai ser um prazer responder as perguntas de vocês online. E lembra, gente, o medo não precisa ser um limite, né? Ele pode ser um convite para você se preparar melhor. Certo? É isso. Até semana que vem, pessoal. Um beijo no Muito coração de obrigada. vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau.